Paolo se reúne com Miguel Borges, jornalista que o ajudará a compreender o que pode ter acontecido. Qual foi a repercussão jornalística que teve o acontecimento de 1973? Foi uma notícia que perdurou por muito tempo. Até hoje, os moradores falam disso. Em Taquarembó caiu parte de um objeto, de um material que era estranho, mas... Mas nunca falaram dos resultados da análise. Não, nunca falaram nada. Isso ficou em segredo absoluto a partir daquele momento. Ninguém se assustou porque sempre viam objetos naquela região. Diziam que objetos estranhos desciam no lago. Eu sempre pensei, e por que ali? Por que naquela região? Muitas perguntas e poucas respostas. Miguel Borges confirma que luzes estranhas eram vistas no local. Mas se tratava de um OVNI? Podia ser um artefato produzido pelo homem, como um satélite espião ou aviões militares. As pistas levam Apollo a Buenos Aires, onde um grupo de pesquisadores teriam fragmentos do objeto. Ele conseguirá encontrá-los? Em Santo Ângelo, no Brasil, uma luz enorme e misteriosa pairou sobre a cidade, deixando os moradores desconcertados. Em Taquarembó, no Uruguai, Paolo Borges está atrás da pista de fragmentos de um objeto que caiu na região. Em Istmo, no México, durante uma apresentação circense, um objeto caiu e alterou a calma dos moradores. Em fevereiro de 1997, a cidade de Santo Ângelo foi palco de uma série de fenômenos extraordinários. Alguns de seus moradores estavam prestes a encarar a experiência mais impressionante de suas vidas. A noite de 25 de fevereiro de 1997 não seria uma noite comum na tranquila cidade de Santo Ângelo. Enquanto os moradores aproveitavam as horas de descanso, algo muito estranho estava se formando no céu. O Biratã tinha saído de casa para aproveitar a brisa de uma noite de verão. No entanto, uma situação comum em todas as partes da América Latina logo se tornaria uma experiência extraordinária. Logo que escureceu, toda a família tem o hábito depois da janta, sentar fora de casa, era calor. Estava todo mundo sentado, reunido, conversando como sempre, e de repente estou tipo um zunido assim, sabe, forte. O barulho chamou a atenção dos animais e dos moradores. Wanda logo se tornaria uma testemunha-chave do estranho evento que agitaria a comunidade. Estava dentro da casa e os cachorros acuavam. E aquele barulho, daí eu corri para fora e vinha aquele balão por cima de nós. Parada na porta da casa, ela não podia acreditar no que via. A paisagem havia se tornado completamente ameaçadora. Se deparou com aquilo assim, que tinha várias árvores grandes, assim, né, sabe? E daí, por cima daquelas árvores, se deparou com um diâmetro muito grande, bem redondo. Gritei porque se assustei, digo, meu Deus, o que é isso? Criancinha, eu me assustei porque achei que, digo, isso é guerra. Então todo mundo ficou, assim, vamos dizer assim, surpreso com aquilo, com um fato, uma coisa que nunca tinha acontecido. Eu nunca vi uma coisa dessas. Daí aquilo veio aquele ronco, tipo de uma moto, uma lenta, um barulho assim. Daí vinha-se por cima de nós. Wanda e o Biratã contemplavam a cena de terror e notaram que o objeto se aproximava cada vez mais rápido. A mulher entrou em pânico e começou a chamar a família. Digo, correm aqui porque tem uma coisa, era diferente ali. Não sei se estão dando tiro, balão, não sei o quê. Os familiares de Wanda demoraram para sair para ver por que ela gritava. Estava completamente assustada e olhando para o céu. Daí, quando eles saíram, já não tinha mais. O Biratã logo percebeu que o que tinha acabado de ver fugia de toda normalidade. E sentiu que estava diante de uma presença extraordinária. Agora sim que é descolador, né? Porque a gente não sabe, ela está bem
informado. Dizia que é disco voador, mas não sabia o que era bem um disco voador. E passou lentamente, muito lentamente mesmo, sabe? Lentamente todo mundo ficou olhando, foi indo até que ele sumiu de novo. Enquanto os vizinhos surpresos viam as luzes desaparecer perto dali no frigorífico, Arno e seus funcionários tentavam descobrir o que estava acontecendo. Elas eram redondas, mais ou menos 50 metros de diâmetro, cinza escuro, com a parte de baixo, onde tinha as luzes, que girava, e piscava aquelas luzes. Isso eu me lembro nitidamente. Arno não era o único que via o que acontecia. Todos os empregados do frigorífico olhavam para o céu aterrorizados e maravilhados. Todo mundo parado olhando pasmo, sabe? Não sei em palavras como que eu vou te explicar o tamanho daquele objeto fazendo aquele barulho. Aí eu vi que estava um para cima, o outro mais alto e faziam as careiras, alinharam e se ajustaram, sabe? E ficaram parados no ar. Aquilo me chamou nitidamente, mas eu nunca vi isso. Deu uma sensação de escapar, mas algo me paralisou os pés no chão. Eu fiquei paralisado ali, não sei porquê. E aí eu me lembro como se fosse agora, nesse momento, que aqueles dois objetos fizeram assim, os três, e se alinharam e aquele barulho, sumiram no horizonte. Se foram. Depois que os objetos sumiram, os empregados começaram a conversar. E perceberam que o fenômeno era maior do que achavam. E aí depois eu só ouvi os outros contarem. Apareceu em cima da casa, que a gente ficaram com medo. Eu tinha consciência que eram objetos não identificados, porque a gente lia e tinha um certo conhecimento. 20 anos depois de sua experiência, Arno sabe que isso mudou sua vida para sempre. Existe algo além do que eu imagino que existe, que são seres que não sei o porquê não se aproximam, o porquê eles vêm sondar, o porquê eles fazem isso. É uma interrogação, é uma incógnita. Nós, como humanos, tentar dizer algo sobre eles, mas que são reais, são. Isso não tenho dúvida nenhuma. São reais. As marcas no solo tinham relação com as aparições das duas noites? Talvez o homem nunca descubra o que realmente aconteceu em Santo Ângelo. Mas a busca por respostas continua, pesquisando todos os incidentes que poderiam ser manifestações de OVNIs, mesmo aqueles do passado. A América Latina é um continente com uma enorme riqueza arqueológica. Muitos pesquisadores afirmam que certos monumentos do passado podem ser interpretados como histórias sobre a presença de OVNIs na Terra desde tempos antigos. Somos visitados por extraterrestres há milhares de anos. E podemos provar isso olhando todas as diferentes evidências que nós temos, como referências textuais, pinturas e monumentos gigantes que foram erguidos em algum momento do passado com a ajuda direta de extraterrestres. A tumba de Pakal, rei de Palenque, foi encontrada há 60 anos. De origem maia, este rei supostamente viveu no ano de 600 depois de Cristo. Os pesquisadores que afirmam que os povos da antiguidade foram visitados por seres de outro planeta dizem que a tampa da tumba de Pakal revela que se trata de uma nave espacial. Poderia ser verdade? Ou se trata de um erro de interpretação? Há elementos obviamente ligados ao céu, como algumas partes do contorno, onde existem esses quadros, esses retângulos. E cada um é um símbolo que representa algum objeto do céu. Este aqui, obviamente, é o marco celeste. Pakal está numa posição curvada. No geral, dizem que é a representação não apenas da morte, mas da ressurreição de Pakal, como a divindade do milho, que é fundamental na Mesoamérica. Aqui são as presas de uma serpente. Aqui vemos um olho. Isso em volta, pelas identificações fantásticas, é traduzido como a fumaça da nave. E é claro que não tem nada a ver. É a representação